que crentes falem coisas, categoricamente falando, né, ele fala uma coisa categórica que está contradizendo com outra. Então, aqui encontra-se a nossa confissão de fé de Westminster. Ela traz uma coerência interna. E aqui é interessante porque vem uma outra questão, uma outra ilustração. A pessoa ela descobre que o calvinismo tem uma soteriologia e que uma forma rápida e objetiva de se falar esse sistema é os 5 pontos calvinistas, né? Aí a pessoa fala assim, dos 5 pontos eu concordo com 4. Eu sou um calvinista de 4 pontos. Só que qual é o grande problema? Os 5 pontos tem um soteriológico. Se você discorda de um, você termina derrubando os outros. Porque é um sistema coerente, é um esforço de manter uma coerência interna com uma verdade professada. A mesma coisa a confissão de fé de Westminster, etc. Então, isso é o que a teologia sistemática faz. Por sua vez, então, a teologia histórica, os credos e confissões, elas têm interseção desses dois grupos, mas saindo dos credos e confissões, a teologia histórica ela foca, por exemplo, o que é que Agostinho falou sobre tal doutrina? O que é que Anselmo falou sobre tal? O que é que o puritano tal falou? O que é que o presbiteriano norte-americano, que a igreja ou um indivíduo interpretou determinada doutrina no decorrer do tempo? Um dos grandes problemas de estudar teologia histórica, queridos, eu vou especificar isso mais para frente, é que alguns não conseguem entender a separação que há entre a expressão de teologia sistemática e a opinião de homens na história da igreja sobre essas doutrinas. Estudar na história da igreja é de grande utilidade, é muito grande mesmo, os irmãos não imaginam o quanto, mas eles não têm o mesmo peso que estudar os credos e as confissões, porque os credos e as confissões são uma expressão comunitária e conciliar da igreja. Esses irmãos nossos, eles professam uma doutrina, uma confissão, e eles vão fazer o seu desenvolvimento teológico. E eles isso para um debate mais sério ou contundente sobre o que a igreja tem que professar ou não, mas eu tenho que recorrer para os credos e confissões, porque ali, pela natureza desse documento, que é tanto histórica quanto sistemática, teologia histórica e sistemática, vão me dar um subsídio necessário para essa discussão. Por isso, queridos, já caminhando para o fim desse primeiro conceito inicial da teologia histórica, eu cito o Greg Ellison, que, para mim, em português, essa teologia histórica dele é a melhor. Tem outras boas também, mas a dele eu considero muito boa por diversas razões. E ele diz o seguinte, no seu livro: a teologia histórica é o estudo da interpretação das escrituras e da formulação das doutrinas realizadas pela igreja nos tempos apostólicos. Ela é ministerial, não magisterial. Ela não tem autoridade para determinar a doutrina e a prática da igreja como as outras disciplinas, mas ainda tem um papel muito importante a desempenhar no auxílio para as outras três, que é a teologia exegética, bíblica e sistemática. O que ele está falando aqui, irmãos? Só para comentar rapidamente. Perceba, teologia histórica é o estudo da interpretação da escritura, ou seja, como que a igreja interpretou a revelação. Então, ela não vai diretamente na revelação, ela tem esse intermediário aí, que é como foi interpretada a revelação. E um outro detalhe importante, ela é ministerial, não magisterial, ou seja, ela tem um papel de serva. Ela vem servir a igreja num ponto, mas ela não pode ser a norma, usando aqui a linguagem de Carl Trueman, no imperativo confessional, e aqui ele está aplicando as confissões, certo? Que entra aqui também nesse processo. Você tem a norma reguladora, que é a Escritura Sagrada, e aí a norma reguladora lida a teologia exegética, bíblica e sistemática. Ela lida com a norma reguladora. E a norma regulada, isso é aquilo que é a expressão da Escritura Sagrada, o que nós cremos acerca da Escritura Sagrada. E aí os credos e confissões entram aqui.
As opiniões dos homens, elas não entram em nenhuma desses critérios, mas eles são úteis para, então, nos ajudar a compreender a Escritura e a compreender os credos e confissões. É por isso, por exemplo, que é recomendado que os pastores, depois de fazer o seu estudo, o seu labor exegético nos textos bíblicos para pregá-los, que eles olhem comentários, por exemplo, olhem os credos e confissões, o que falam sobre aquela doutrina, para que eles tenham essa contribuição material da teologia histórica. Igual com o da Escritura Sagrada, mas nós não cremos dessa forma. Agora, nós também não desprezamos, irmãos, né? A tradição reformada presbiteriana, ela sempre foi uma tradição que louvou muito a boa tradição. O que a igreja evangélica, infelizmente, nos séculos recentes tem feito é um desprezo à tradição, desprezo à teologia histórica. Então, para ele, as consequências são danosas disso. Mas nós, presbiterianos, nós não desprezamos, como os evangélicos brasileiros e o evangelicalismo, melhor dizendo, é a melhor expressão, fazem, mas também nós não colocamos em pé de igualdade com a Escritura, como os humanistas fazem. É um erro acusar confessionais ou reformados de fazerem isso, porque por mais que um ou outro possa expressar isso, ou quase que em seu sentimento agir dessa forma, em seu espírito, mas a verdadeira compreensão que o presbiteriano tem é essa, é ministerial e não magisterial. Por último, irmãos, e agora por último mesmo, só confirmar se é o último, nessa parte introdutória, nós temos alguns benefícios para a igreja, pelo estudar teologia histórica. O primeiro, e aqui quase todos eles, com exceção de um, é o Greg Allison que elenca, tá bom? Eu catei alguns benefícios, ele elenca ao todo 15, eu acho, eu não tenho certeza, não lembro, mas eu peguei só alguns que eu julguei útil para hoje. Ajuda, o benefício para a igreja, a teologia histórica, ela ajuda a fazer uma distinção entre ortodoxia e heresia, heterodoxia, que é o que nós vamos exatamente nos focar a partir de hoje. Depois, fornece interpretações bíblicas e formulações teológicas sólidas, nos dá a oportunidade de ver o que o Espírito ensinou e iluminou a igreja de Cristo até hoje. Depois, nos traz exemplos notáveis de piedade. Irmãos, um grande exemplo que eu tenho na teologia histórica é, por exemplo, Atanásio. Né? Os irmãos leem a biografia de Atanásio, ele quase que ficou sozinho, irmãos, defendendo a doutrina da natureza de Cristo, tal qual nós professamos hoje. Quando boa parte do mundo daquela época estava quase que resvalindo no arianismo, ele continuou firme na defesa da verdade. E esse aqui é um grande exemplo de piedade, num contexto em que todo mundo se levanta contra a verdade, mas ele se mantém firme. Ainda, quarto, a teologia histórica ajuda a proteger a igreja do individualismo desenfreado, o que a gente pode chamar de anticatolicismo. E aqui está esse asterisco, irmãos, para me lembrar de falar para vocês que não é anticatolicismo romano, certo? Não é anticatolicismo romano, mas é anticatolicismo no seu sentido geral da palavra. Católico significa universal. A igreja de Cristo é uma igreja católica. A igreja romana que usurpou esse nome para si, mas ela, bem como a igreja do falso profeta de Macedo, ele usurpou para si o nome universal. Mas o termo universal e católico são termos que denotam a característica da igreja. A igreja ela não é limitada a uma igreja local. A igreja de Cristo ela é universal, ela é católica. Ela abrange todos os crentes em Cristo, desde a antiga aliança, a começar de Adão, até hoje, que professaram a fé em Cristo e são salvos por ele, seus eleitos. Então, a teologia histórica nos ajuda a evitar esse individualismo, a achar que nós surgimos hoje, que nós somos uma ilha, que nós temos que desbravar tudo do zero e fazer a nossa própria teologia individual. E então promove um senso de pertencimento à igreja no tempo e no espaço. Irmãos, esse senso de pertencimento à igreja no tempo e no espaço, irmãos, é uma coisa maravilhosa, porque nos traz um primeiro passo para a maturidade teológica. Quinto, nos ajuda a perceber que Jesus está cumprindo o que prometeu, isto é, conduzir e manter a verdade, e que ocorreu o que ele profetizou, que falsos mestres surgiriam deturpando a verdade. Então, a teologia histórica nos permite ver essas duas coisas. Ele prometeu que conduziria a igreja,
e ele anunciou que falsos mestres entrariam no meio da igreja para deturpá-la. E a teologia histórica mostra que aconteceu exatamente essas duas coisas. Falsos mestres entrando e querendo perturbar a igreja em sua doutrina e em sua prática, e a igreja, então, sendo conduzida por Cristo, pelo seu Espírito, a manterem-se na verdade. Então, a teologia histórica nos permite ver isso. E então, por último, e aqui eu coloco em vermelho porque não foi ele que falou, né? Eu acrescentei isso aqui, traz um amadurecimento como crente, nos dá caridade em olharmos para o passado e termos caridade dos nossos irmãos, daqueles que, sendo crentes verdadeiros, discordaram de nós podemos aprender com ele, nos dá amor por eles, nos dá um crescimento. Eu posso olhar para crentes que passaram a vida estudando sobre um tema e com um compromisso fiel de serem fiéis à palavra de Deus e ter muito benefício com eles. E aqui, irmãos, é muito complicado algumas atitudes que alguns têm tido hoje em dia, de rapidamente taxar algumas coisas de radicalismo, ou qualquer termo do tipo que pretende jogar fora uma determinada posição. A gente pode, irmãos, como eu discordo de algumas posições que são taxadas de radicalismo hoje, discordar delas. Mas a gente tem que ter o cuidado de, primeiro, saber que aquela posição pode, e normalmente foi, professada por boa parte da igreja séria e ortodoxa da sua época, como, por exemplo, e aqui vamos diminuir mais ainda o espectro, o presbiterianismo. E taxar de radicalismo não resolve a questão, porque a gente termina evitando aquela questão como sendo um erro tão sério, tão grave, que eu não posso nem encostar naquilo ali. Mas realmente fazer uma reflexão, por que os irmãos defenderam isso? Por que realmente não é o correto? Né? E isso gera um amadurecimento num processo do crescimento do crente e da igreja contemporânea. E então, vem um outro benefício, que é nos fazer ter oposição àquilo que escancaradamente foi heresias ou erros sérios e graves. Então, tudo isso eu coloco um amadurecimento como crente. Como crente, a gente aprende a ouvir os nossos irmãos em Cristo como irmãos mais velhos, como irmãos que foram usados pelo Espírito Santo, pecadores, com erros, com falhas, e como eles, nós vamos usar o mesmo critério, é a Escritura Sagrada corretamente interpretada para julgar aquilo que eles defenderam como prática ou aquilo que professaram como doutrina, né? E uma grande utilidade para a igreja presbiteriana do Brasil, a igreja presbiteriana de maneira geral, mas do Brasil, é estar em que a igreja recebe diretamente uma teologia histórica pronta, maturada, debatida e estudada, que é os padrões de fé de Westminster. Então nós recebemos isso, fruto de um trabalho que é chamado de teologia histórica, como uma expressão da nossa profissão de fé. E todo oficial, ele subscreve essas verdades. Então, queridos, até aqui nós temos essa introdução inicial sobre teologia histórica, né? Eu já vi que tem três perguntas aqui, não sei se são realmente perguntas, mas aí quando a gente terminar, a gente volta e responde essas perguntas que foram colocadas aqui. Diante disso, então, irmãos, dessa introdução geral sobre teologia histórica, vamos passar a aplicar isso no contexto das heresias, como o Danilo me orientou, né, essas heresias no sentido mais inicial ali da história da igreja. Para a gente, então, entrar propriamente dito nas heresias do início da história da igreja e até fazer uma definição do que realmente é isso, a gente precisa levantar algumas perguntas. E essas perguntas eu pretendo responder nessa ocasião a partir de agora, irmãos. O que é uma heresia? Qual é a fonte e origem da heresia? Qual a diferença entre heresia e erro? Essa pergunta aqui é muito importante, porque se não for compreendida, a gente vai cometer muito erro. Então, há uma diferença entre heresia e erro. À luz da teologia histórica, isto é, de 2000 anos de teologia cristã, como nós podemos identificar uma heresia? Então, quais foram as primeiras heresias? E aqui nós faremos um estudo de caso no Novo Testamento. Nós vamos olhar como que os apóstolos taxavam um ensino de herético ou não, e em qual área esses ensinos estavam. E aqui nós vamos ter, pela prática apostólica, pela prática neotestamentária, os critérios para definirmos uma coisa como heresia ou não, tá bom, irmãos? Ou pelo menos os grupos, ou melhor, áreas doutrinárias em que elas se encontravam.
Então vamos primeiro com o que é heresia, irmãos. Eu cito aqui agora o Alistair McGrath, é um pastor, se eu não me engano, anglicano, é um ministro anglicano, e ele tem uma obra que trata de heresia, né? O título dela é Heresia, e ele define assim, antes de ler a definição dele, só dessa informação para os irmãos, queridos, que heresia, ela também é chamada de heterodoxia, em contraposto com a ortodoxia. Orto, né, a etimologia dessa palavra, orto significa reto, correto, né? E aí, doxa significa, uma das possíveis significados é opinião, né, conceito, ensino. Então, doxa, né, como opinião, então, ortodoxia, opinião correta, e aí passou a ser usada como doutrina correta, como uma fé que é professada corretamente. A heterodoxia, hetero vem do grego, que também significa diferente, no sentido de outro diferente, contrário ao outro, outro no sentido diferente, né? Contrário. E heterodoxia, então, é aquilo que tem uma opinião contrária, uma doutrina contrária. Contrária ao quê? E nesse caso, o contexto amplo do conceito é a ortodoxia. Então, são esses dois conceitos, eles andam lado a lado. A heterodoxia é um sinônimo para heresia. E aí, o Alistair McGrath, ele diz o seguinte: a heresia pode ser vista de um modo mais direto sob a forma de crença cristã que, mais por acaso do que por desígnio, acaba por subverter, desestabilizar e até mesmo destruir o núcleo da fé cristã. Isso aqui é importante, tá bom, irmãos? Eu marquei isso aqui porque eu quero comentar isso aqui em termos de discordância, mas isso aqui é muito importante. O núcleo da fé cristã. A heresia representa alguns modos de formular os temas nucleares da fé cristã. Modos que, cedo ou tarde, a igreja reconhece serem perigosamente inadequados ou mesmo destrutivos. A heresia significa um julgamento por parte da igreja de que certo conjunto de ideias é inaceitável. Irmãos, esse conceito de McGrath é muito rico, né? E ele aqui está posto em dois cantos diferentes da sua obra, um no início e outro mais para o final. Primeiro, só para destacar a discordância, irmãos, vocês vão ver o conceito que eu vou estabelecer aqui depois desse slide, é que eu não acho que a heresia ela é normalmente mais por acaso do que por desígnio. Eu acho que pode ser por acaso e por desígnio, embora normalmente eu pense que é mais por desígnio. A pessoa quer manter-se naquela posição, mas aqui eu entendo que ele está querendo dizer de a pessoa quer atacar a ortodoxia, né? Ele coloca esse espaço para que a heresia, o herege, ele no primeiro momento ele não queria desprezar a ortodoxia, mas ele pensava que aquilo era ortodoxia. A despeito dessa questão inicial, eu penso que não é necessário útil dizer mais por acaso do que por desígnio. Pode ser tanto por acaso quanto por desígnio. Eu colocaria essas duas coisas em pé de igualdade. Mas o ponto aqui, irmãos, importante, é que o núcleo da fé cristã é atacado por uma heresia. E isso é um conceito fundamental para a distinção entre erros e heresias. Outra coisa que ele fala aqui no conceito é o modo de formular. A maneira de expressar a verdade, ela está intimamente ligada com a verdade, irmãos. Os nossos credos ecumênicos, os credos trinitários e cristológicos, queridos, eles foram pensados e repensados. Cada palavra foi colocada, igualmente a nossa confissão de fé de Westminster, cada palavra ela foi colocada de uma forma cuidadosa para que a maneira de expressar corresponda com a verdade. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito comum disso. Uma vez, quando eu trabalhava na igreja e numa classe de catecúmenos, eu ensinei sobre a doutrina da Trindade. E quando a gente vai ensinar a doutrina da Trindade, o que é recomendado é você explica os textos bíblicos, mas sempre que você for se referir a ela, você usa a estrutura padrão da formulação teológica. E o breve catecismo de Westminster traz uma estrutura padrão maravilhosa, né, que Deus é um e subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas distintas. E então, no final de um grupo de aulas, eu pedi para os irmãos definirem Trindade, o que é a Trindade. E aí alguns crentes, viu? Crentes não eram hereges não, mas crentes, assim, a Trindade é um Deus com três formas diferentes de se manifestar: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Quando o crente fala isso, ele está expressando um modo de formular a doutrina que eu sei que ele não quer falar a heresia, mas ele está falando a estrutura e o modo de falar a heresia como os hereges falavam, que queriam negar a trindade. E essa heresia que está por trás aqui é o modalismo. Então o irmão não é herege, mas o modo de formular uma doutrina está intimamente ligada ou à ortodoxia ou à heresia. Então as palavras elas não podem ser faladas de uma forma descuidada. Né? É claro que quando parte um irmão da igreja, um novo convertido, é claro que isso tem que ter seus devidos ressalvas, né? A caridade nesse sentido é importante. Mas, especialmente no tocante às oficiais, a gente tem uma responsabilidade muito grande por causa desse ponto. Os modos de formular fazem parte desse processo. E, por último, nesse conceito dele, irmãos, a heresia, ela significa um julgamento por parte da igreja. Não é um julgamento, irmãos, individual. Não é uma coisa subjetivista. É o que eu acho que é heresia e o que é erro. Não. É um processo da igreja. É um processo eclesiástico. E quando eu falo eclesiástico, estou me referindo não apenas aos concílios em si mesmo, mas da igreja como um todo. O povo de Deus é o baluarte da verdade. A Escritura Sagrada diz que a igreja está construída sobre os profetas e os apóstolos, e aqui erram os romanistas achando que foi a igreja que inventou a Bíblia, que criou a Bíblia, não. O apóstolo Paulo fala isso, que a igreja está construída em Efésios capítulo 2, 20, sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Pedro fala que pela palavra da verdade, Deus nos gerou. Então a igreja ela foi gestada, foi gerada pela palavra de Deus. O grande ponto aqui é que essa igreja, uma vez gerada, gestada, sendo nova criatura, recriada em Cristo, ela é levantada por Deus para ser o baluarte da verdade, defender a verdade, ser a depositária da verdade, tal qual a igreja no Antigo Testamento, o povo de Israel foi com a revelação que eles receberam dos profetas. Então, nesse sentido, essa luta pela heresia, ela deve ser uma formulação eclesiástica, uma formulação comunitária e não individualista. E isso nos guarda e nos preserva de muitos erros, irmãos. Queridos, desculpa que eu inverti o slide aqui sem querer, esqueci de mudar o número, tá? Esse aqui, eu vou começar por esse aqui, depois eu volto. Ah, não, tá certo. Eu que esqueci o número. Não, é esse aqui mesmo. Qual é, então, irmãos, um resumo entre a diferença da heresia e do erro? A heresia, irmãos, ela é uma distorção, deliberada ou não, de questões e doutrinas tão fundamentais à fé cristã que gera apostasia e conduz à condenação eterna. A heresia é muito séria, irmãos. Ela pode ser deliberada ou não, mas lida com questões tão fundamentais à fé cristã que gera apostasia em vida e resulta em condenação eterna na eternidade. O erro, queridos, por sua vez, ele é uma má ou inadequada interpretação, deliberada ou não, de questões doutrinas que são até importantes, mas não são fundamentais, que afetam e trazem dores para a caminhada nessa vida, mas não conduz à condenação eterna. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Lá na frente a gente vai voltar a isso, mas eu quero dar um exemplo aqui para garantir que ficou claro. Por exemplo, irmãos, eu vou dar um exemplo de erro, tá? A heresia a gente vai ver mais na frente. A doutrina da igreja, a eclesiologia, como a igreja ela deve ser governada. A doutrina da igreja ela é uma doutrina, irmãos, muito importante, muito importante. Alguns ele fala assim, e normalmente a gente encontra isso nos batistas, né? Mas às vezes também a gente encontra isso no meio dos presbiterianos, infelizmente. Fala assim, não, governo de igreja, como a igreja vai ser governada, isso é coisa de homem. O homem vai e pensa qual é a melhor maneira, e nesse sentido eu acho que realmente o presbiterianismo é o melhor, porque é uma coisa muito bem pensada e tal. Mas isso não é verdade, irmãos. Governo de igreja não é uma coisa inventada por homens, que Deus falou assim, a minha igreja, que é a menina dos meus olhos, que meu filho morreu por ela pode ser conduzida como vocês pensarem que achar melhor. Vocês podem ver aí o jeito que vocês acharem melhor que vai dar certo. Não, Deus não fez isso. Ele também nos mostrou e nos revelou como a sua igreja deve ser governada e conduzida para que o evangelho, a palavra, os sacramentos, tudo sejam preservados da forma como ele quer. Então, ela é importante. Só que, ainda assim,
a despeito da sua grande importância, ela não é fundamental para a salvação ou para realmente ser cristão ou não, né? Ser definido como cristão ou não. Então, uma pessoa que professa uma doutrina equivocada sobre a eclesiologia, ela vai ter alguns sofrimentos, ela vai sofrer na sua caminhada, ela vai deixar de receber alguns benefícios que só os presbiterianos recebem. Por exemplo, um dos exemplos disso é a disciplina eclesiástica. Um congressionalista, quando for disciplinado, um congressionalista independente, ele não pode recorrer a mais nenhum tribunal superior. Se a disciplina for feita de uma forma errada, está fadado aquilo. Além disso, ele é colocado, dependendo do tipo de congregacionalismo, ele é colocado na mão de pessoas que não são maduras para julgar aquela questão. Então, se um novo convertido está na igreja, acabou de receber na igreja, ele já pode participar da disciplina eclesiástica. Quando o presbiterianismo preserva a ideia da maturidade para ser feito esse processo. E ali ele sofre, ele tem consequências na sua vida por causa de um erro doutrinário no tocante à eclesiologia, mas ainda não é heresia. O meu irmão congregacional, ele é meu irmão. O meu irmão independente, ele é meu irmão. Ele não deixa de ser meu irmão em Cristo e vai passar, se ele professa a fé em Cristo verdadeiramente, ele não vai deixar de passar a eternidade junto comigo ou com outros irmãos presbiterianos. O casamento, por exemplo, os batistas eles têm uma visão de casamento, dependendo de qual for batista, bem diferente da nossa, como presbiterianos professados na Confissão de Fé do Westminster, de casamento, de divórcio e novo casamento. E nesse sentido, quando o indivíduo faz parte de uma igreja que não professa uma verdade sobre esse ponto, ele vai sofrer. Como, por exemplo, diversas histórias já me chegaram a ouvidos, né, nesse processo de caminhada com o pastor, de pessoas que estão casadas de uma forma sofredoras, foram abandonadas, foram abusadas, foram traídas, e porque a doutrina diz que você tem que continuar casado com um homem ou com uma mulher que realmente abandonou o lar, não voltou nem mais para casa, mas você não pode se divorciar porque o casamento, e aí é uma concepção equivocada de casamento. Então, eu estou dando um exemplo, queridos, e eu até falo esse exemplo aqui com cuidado, porque eu sei como que, se eu falar alguma coisa errada, alguém pode pegar errado também a questão. Mas é um exemplo de que, se você professa uma doutrina errada, você vai trazer sofrimentos para a sua vida, mas não é uma apostasia e não traz condenação eterna. Qual é então, queridos, qual é então a fonte da heresia, né? A fonte ou origem da heresia? Eu vou ler alguns textos nas aulas da igreja. Eu tanto gosto de deixar à vontade para os irmãos irem parando, perguntando, quanto irem lendo os textos bíblicos, mas pelo nosso contexto eu entendo que é totalmente inviável isso. Então eu vou fazer a leitura, tá bom, irmãos? Se você tiver a palavra de Deus em suas mãos, por favor, acompanhe os textos que eu vou abrir, tá bom? Os que eu não for abrir, eu vou mencionar qual é o conteúdo deles. Qual é a fonte, irmãos, e origem das heresias? E aqui já começa, meus irmãos, de alguma forma um estudo de caso, tá bom? A fonte das heresias, irmãos, a Escritura nos traz essa informação. A primeira fonte que é posta é o próprio Satanás. Em Gênesis capítulo 3, nós vemos que Satanás, na tentação de Adão e Eva, ele foi o primeiro a propor uma heterodoxia. Deus havia dito que a sua palavra era intérprete da realidade. Ele havia dito uma lei para o homem. Ele havia mostrado todos os princípios fundamentais pelos quais o homem iria conduzir a sua vida. O homem era criatura e não Deus. Satanás, então, coloca isso às avessas. Satanás diz que a palavra de Deus não é o critério de interpretação da realidade, que, na verdade, o homem, eles mesmos e o próprio Satanás podem fazer isso, que, na verdade, o homem não precisa se conformar com o status de criatura, ele deve buscar ser criador, ser Deus. Então, ele muda a verdade. Ele é a fonte de toda heresia, irmãos. Por trás de toda heresia está Satanás. E não considerar isso nos levará a dificuldades muito grandes. João 8, 44, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo ele faz referência a esse fato, dizendo que os judeus, os fariseus, eles não aceitavam a Cristo porque eles eram filhos de Satanás, que mentia desde o princípio. Ou seja, por seguirem o mesmo princípio e por terem uma filiação demoníaca, satânica, os fariseus não recebiam a ortodoxia, a verdade. Eles mantinham-se na heterodoxia,
na heresia. Então, irmãos, vem 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. O apóstolo Paulo diz: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Vamos ler a partir do 13, só para estar claro o contexto. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui está atacando o que na Epístola de Coríntios é chamado de falsos apóstolos, ou ele fala assim de uma forma irônica, superapóstolos, que são homens que estavam se levantando na igreja de Corinto, ou indo para a igreja de Corinto, arrogando para si uma autoridade apostólica que eles não tinham, porque não faz parte do círculo apostólico, do grupo apostólico que o Senhor Jesus estabeleceu. Então eles arrogavam para si, e aí Paulo fala, sabe o que está por trás deles? O que está por trás deles é Satanás, que se transforma em anjo de luz. E eles são, aí versículo 15, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Eles são os ministros de Satanás, e eles fazem igual a Satanás. Então aqui, irmãos, esses textos nos mostram que a fonte de toda heresia, e esses falsos apóstolos pretendiam ensinar falsos erros, erros, né, falsas doutrinas, a origem delas reside em Satanás. Mas também, irmãos, Judas, por exemplo, capítulo 4, o apóstolo, o nosso irmão Judas, irmão nosso Senhor Jesus, filho da Maria, e meu irmão nosso Senhor Jesus, ele diz claramente que os falsos mestres, eles são homens ímpios. E quando ele vai descrever o caráter desses falsos mestres em Judas, nós percebemos o tamanho e a gravidade da impiedade deles. Então, homens ímpios dão origem a falsos erros, a falsas doutrinas, a heresias. Homens ímpios. Depois, irmãos, a ignorância e a instabilidade. Pedro, em 2 Pedro 3,16, irmãos, nos mostra que os homens ignorantes e instáveis deturpavam, ele fala a época que estavam deturpando, os escritos de Paulo para a sua própria destruição. Então, o que ele está falando ali é uma deturpação tão grande que lhes conduz à destruição. E ele diz que a origem disso é a ignorância e a instabilidade. Homens instáveis e ignorantes resultam em falsas doutrinas e heresias. Paulo fala em 2 Timóteo, irmãos, 2:16 a 17 e 1 Timóteo 6:4, que falatórios inúteis e profanos resultam em falsas doutrinas ou em heresias. O amor ao dinheiro, irmãos, é uma característica de todos os falsos mestres, Em Pedro, em Judas, nos escritos de Paulo, amarem o dinheiro, serem gananciosos, quererem usar da piedade. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 6, 3 a 6, como fonte de lucro, como fonte de enricar-se. Né? E aqui já vai nos dando mais princípios para nós distinguirmos, sem medo de errar, o que é falso mestre e heresia. Outra fonte, irmão, de heresia, o apóstolo Paulo fala em suas epístolas, é o desejo de poder. Os homens que desejam poder mais do que glorificar a Deus, eles são facilmente instrumentos e deles vêm as heresias e os falsos erros, porque para terem poder, como Paulo fala aqui tanto em Gálatas quanto em Corinto, esses homens estão dispostos a derrubarem a autoridade apostólica, e hoje os apóstolos não estão mais vivos, certo? Mas eles derrubam a autoridade apostólica da palavra de Deus, dos escritos apostólicos. Então eles derrubam a autoridade apostólica para estabelecer a sua própria autoridade, porque eles querem poder. É o mesmo princípio que Judas usa em Judas versículo 8, em que ele diz que os falsos mestres, eles são sonhadores alucinados. Eles buscam nos sonhos, visões e revelações a fonte para sua autoridade, né? E é daí que surge, por exemplo, todas as falsas religiões. Maomé o islamismo Maomé alega ter visto uma visão de um anjo, a Ellen White a mesma coisa, Joseph Smith a mesma coisa, o romanismo faz a mesma coisa, querendo legitimar o seu falso ensino de adoração aos santos, alega aparições e visões de santos fazendo milagres, etc. Então,
tudo isso é usado como fundamento para tirar o poder e a autoridade dos escritos apostólicos ou dos próprios apóstolos, porque o desejo de poder desses falsos mestres e dos hereges são grandes, eles querem ter primazia e influência sobre a igreja. Depois o apóstolo Paulo, irmãos, nos fala que a cobiça é fonte do falso erro, é fonte das heresias. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, é aquele texto que nós conhecemos, eu vou ler, porque, embora seja muito conhecido, é útil lê-lo explicitamente. Ele diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação de seu reino, prega a palavra, insta que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos olhos, e se recusarão a dar nos olhos não, desculpa, irmãos, nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que, porque nenhum herege, irmãos, o falso profeta, ele surge sozinho, certo? Ele surge com a cobiça dele e ele encontra pessoas que têm a mesma cobiça, que dão razão a essa heresia e a esse falso ensino. E aqui a gente, pelo menos eu, há muito tempo, eu olhava com muita pena determinados grupos que seguiam falsos mestres e pensava que eles eram simplesmente enganados, né? É claro que não deixa de ter um aspecto de enganamento ali, de enganação, de engano. Mas o que a Escritura nos fala, irmãos, é que esses estão ali porque eles estão seguindo a sua própria cobiça. Eles querem aquilo que os falsos mestres estão oferecendo. Então, a cobiça ela é fonte da heresia e do falso erro, não apenas da parte dos mestres, mas também da parte daqueles que recebem, nutrem, defendem, propagam e sustentam esse erro e essa heresia. Em Apocalipse 2:20, o Senhor repreendendo uma das 7 igrejas, fala sobre o fato de eles receberem e guardarem uma Jezabel, uma mulher ensinando na igreja, como essa Jezabel que levava os homens à prostituição no meio daquela igreja, e essa manutenção dessa Jezabel que o Senhor Jesus fala a essa igreja, se dá pela cobiça desses homens nessa área. Depois, irmãos, o sincretismo de cosmovisões é fonte de heresia, e aqui o apóstolo Paulo alerta a igreja de Colossos a não se deixarem seduzir por vãs filosofias, e o contexto dessa igreja, irmãos, Paulo escreve a essa igreja para lidar com uma heresia que eles estavam enfrentando, que é tão peculiar deles, que passou a ser chamado na história da igreja de heresia de Colossos, porque não parou ali, mas era uma coisa tão complexa, tão séria, tão grave, e peculiar àquela cidade, que ficou chamada de heresia de Colossos, que era uma mistura entre doutrinas da fé cristã com o gnosticismo grego, com o judaísmo. O judaísmo, entendam no sentido do judaísmo do primeiro século, certo? Que desprezou a Cristo. Então eles faziam essa mistura e aí resultou nesse ensino. Então essa mistura de cosmovisões, esse sincretismo de cosmovisão gerou aquela heresia. E por último, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos diz, queridos, que em Marcos 7, que é do coração do homem que surgem todos os pecados. E a heresia, irmãos, ela é um pecado, mas especificamente, Jesus Cristo fala que é do coração do homem que surgem todas as blasfêmias. E a heresia, ela é uma blasfêmia. Então, em última análise, irmãos, tudo isso aqui, impiedade, ignorância, instabilidade, falatórios profanos, amor, dinheiro, desejo de poder, cobiça, sincretismo, pode ser resumido nisso. Surge do coração de homens não regenerados. E aí Satanás é como sabe quando a gente quer fazer churrasco e a gente tá tentando fazer o fogo ficar mais forte? Eu não sei se tá certo ou não, tá, irmão? Se tiver algum churrasqueiro aí, por favor, me perdoe a heresia no churrasco que eu vou falar. Mas a gente fica abanando a churrasqueira para pegar fogo, né? Então Satanás é exatamente esse. Ele pega o coração dos homens ímpios e ele fica incitando, ele faz com que surjam coisas ali, para que dali, então, mantenha-se as heresias para solapar e atacar a igreja de Cristo. Irmãos, nós ainda... Danilo, ainda estamos em tempo?
ainda estamos em tempo. Eu estou falando um pouco rápido, tentando segurar para dar tempo, mas se já tiver... Rapaz, se você for até meia-noite dando intervalo pro culto, eu acho que todo mundo vai. Eu acho que só tem esse slide aqui agora. Não, não Tá. tem não. Mas eu termino isso aqui e a gente continua no início da próxima aula, o último slide, tá bom? Então, queridos, como identificar uma heresia à luz da teologia histórica desses 2000 anos de teologia cristã? Irmãos, nós temos, primeiro, as questões fundamentais e essenciais que nós falamos, queridos, elas são compreendidas nessa aqui. Na teontologia, no ser de Deus, e na trindade, especificamente falando, e na cristologia. Então, por exemplo, heresias, ensinos como modalismo, patrianismo, arianismo, nestorianismo, sabelianismo, euticanismo. Se Deus quiser, nós vamos ver cada uma, ou pelo menos alguma dessas coisas, tá, irmãos, na próxima aula. Mas isso aqui ataca diretamente o ser de Deus e o ser de Cristo e a obra de Cristo. Então, essa é uma questão tão fundamental que ela não pode ser relegada a simples erro. É uma heresia, porque a consequência disso, desculpa, irmãos, porque ela conduzirá à apostasia e à condenação eterna. Só que aí, irmãos, normalmente, alguns eles param aqui. Eles vão colocar heresia como simplesmente sendo ataques à trindade e à cristologia. Na verdade, eu diria que é até comum isso acontecer hoje em dia, né? Porém, irmãos, à luz de estudo de caso que nós vamos ver na próxima aula no Novo Testamento, nós vamos perceber que os apóstolos não consideraram heresia apenas os ataques ao ser de Deus e à cristologia, mas também os ataques à doutrina da Escritura e da salvação. E quando a gente coloca aqui ataques à doutrina da salvação, também envolve a antropologia. Então, é a antropologia e a soteriologia. Por exemplo, irmãos, o marcianismo, isso a gente vai ver no Novo Testamento, mas na história da igreja nós temos exemplos disso. O marcianismo, com Marcião, ele foi um herege que dizia que o Antigo Testamento era para os judeus, para Israel, e a igreja gentílica, ela não tinha nada a ver com Israel e com os judeus. Então, eles precisavam ter os seus próprios escritos. E ele foi e seccionou a Escritura Sagrada, desprezando todo o Antigo Testamento. Aqueles escritos que eram muito judaicos, como, por exemplo, Mateus, o Evangelho de Mateus, ele tirou. De alguns, Tiago, ele tirou. E ele foi seccionando e formando um cânon próprio. O cânon de Marcião, por causa de uma heresia com relação à Escritura Sagrada. E aí a igreja atacou isso e rejeitou o ensino do marcionista como um ensino herético. O montanismo também foi um outro ensino que solapava a doutrina da revelação da Escritura. Eram homens que defendiam receber diretamente a revelação do Espírito Santo e que não precisavam da Escritura Sagrada e que até mesmo suas revelações tinham proeminência sobre a Escritura Sagrada. Também foi decretado como heresia. O pelagianismo, irmãos, desculpa, está escrito errado aí. O pelagianismo foi uma heresia que não atacou a trindade nem a cristologia, mas atacou a antropologia e a soteriologia, dizendo que o homem não nascia com o pecado original e, consequentemente, isso afetava a doutrina da salvação, dizendo que o homem ele cooperava com a salvação e não apenas era um objeto da graça de Deus. Então, veja, irmãos, os apóstolos nos mostram que não é apenas a trindade e a cristologia que são as áreas que podem ser chamadas de fundamentais e que, se atacadas, se transformam em heresias, mas também essas outras duas áreas. Talvez numa relação de subordinação a essas duas primeiras, a cristologia e a trindade, a teontologia, mas elas não deixam de ser áreas fundamentais na fé cristã, que quando atacadas, elas trazem consequências trazem apostasia e consequências eternas. A Escritura mostra isso, como nós veremos, e a própria história da igreja, a igreja tratou essas coisas dessa forma. Por último, irmãos, as questões não essenciais, embora importantes, e se divergindo entre um e outro, não há problema de heresia, que são a eclesiologia, o governo da igreja, a disciplina, o culto, os sacramentos, né? Eu repeti disciplina aqui sem querer, e as doutrinas práticas, como casamento, magistrado civil e a escatologia, né? E hoje é que tem realmente uma miríade de escatologia. Mas nenhum desses pontos aqui, irmãos, quando afirmados,
eles podem, se há uma diferença entre, por exemplo, nós somos amilenistas ou milenaristas realizados, e nós temos um irmão pré-milenista, ele está errado, mas não é um herege, é o meu irmão em Cristo. E nós vamos estar no mesmo lugar na eternidade. Então, essa é a distinção entre uma heresia e um erro a partir desses grupos de questões fundamentais e essenciais. Porém, irmãos, eu quero fazer uma observação aqui com relação àquilo que nós falamos no início, da relação sistêmica e os níveis de impureza. E eu coloco aqui os exemplos de batistas e romanistas, só para vocês entenderem. A nossa confissão de fé, irmãos, no capítulo 25, na seção 5ª, ela traz um conceito bíblico fantástico e que é muito útil para nós no estudo da teologia histórica, que é esse aqui. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Queridos, isso aqui é muito importante, porque você pode falar assim, pastor, isso que o senhor está falando parece, e eu lidei muito com pessoas assim, irmãos, que são pluralistas, né? Que abraçam o relativismo da nossa época e aplicam isso à teologia e à doutrina. Eles lidam com essa questão como se cada um tem a sua verdade e não tem problema. Nós não precisamos dizer que o outro é errado, eu creio desse jeito, você crê do outro jeito, tá tudo ok. Ninguém está errado ou está certo. Não é isso que nós estamos afirmando, irmãos. O que nós estamos afirmando é que há sim uma verdade e que nós temos que buscar entender essa verdade sobre todas essas doutrinas que são afirmadas. O ponto aqui que está sendo afirmado é o nosso espírito diante da divergência em coisas que não são as fundamentais, aquelas 4 que foram elencadas. Então, eu tenho um espírito de misericórdia, de caridade com o meu irmão, que é congregacional. Se surgir oportunidade, ou ele quiser lidar com essa questão, nós não podemos deixar de argumentar, dizer o porquê que nós achamos que é um erro, nem podemos achar que é um errado ter uma igreja presbiteriana e uma igreja congregacional. Essas coisas estão caminhando. A gente acha que eles estão errados, mas com muita paz e tranquilidade. Porque, nesse sentido, essas igrejas, ela é uma igreja de Cristo, verdadeira, crente no Senhor, mas ela, podemos chamar assim, está menos pura nessa doutrina. Ela levou uma compreensão equivocada sobre essa doutrina. Enquanto os que defendem um governo presbiteriano está mais puro nesse ponto da doutrina. Só que, irmãos, essa degeneração ela pode chegar a tal ponto que não há mais uma relação de pureza e impureza, mais puro ou menos puro, mas de uma total apostasia, uma degeneração total. E aqui, irmãos, vem um aspecto sistêmico disso. Eu vou voltar aqui, porque, por exemplo, o romanismo, nós como reformados, nós não consideramos a igreja romana como uma igreja cristã verdadeira. A nossa confissão de fé de Westminster, o que está pressuposto é a apostasia da igreja romana, da igreja de Roma. Eu estou dando esse exemplo aqui, que eu sei que pode até suscitar algumas perguntas, mas é só para os irmãos terem claro uma coisa. A igreja de Roma, ela afirma a Trindade como nós afirmamos, porque subscreve os credos ecumênicos, porém, as implicações e a maneira como ela lida com essa Trindade não condiz com a nossa ortodoxia. A mesma coisa a cristologia. Muito mais ainda a doutrina da Escritura e da salvação. E quando a gente chega na doutrina do governo, no casamento, magistrado civil e escatologia, irmãos, nós percebemos que há uma relação tão sistêmica entre essas coisas que o que ela afirma nessas questões, elas não passam a ser simplesmente questões não fundamentais, mas geram erros tão fundamentais que já podem ser tratados como heresia. Por exemplo, irmãos, o purgatório, a doutrina do purgatório, ela entra na escatologia, mas é uma doutrina que toca a soteriologia. Então, ela é uma relação sistêmica entre a escatologia e a soteriologia. O purgatório não é um erro. O purgatório é uma heresia. Então, você fala assim, mas pastor, a escatologia não é uma coisa não essencial? Não é essencial. Mas a partir do momento em que essa relação ela ganha, essa afirmação ela ganha uma relação sistêmica com os outros pontos essenciais, ela não pode mais ser tratada como uma coisa secundária, mas sim como uma coisa primária, porque ela vai atacar uma coisa essencial. Então, o purgatório é uma heresia, e mesmo estando na escatologia. Então, eu quis fazer essa observação, irmãos, para gerar esse cuidado na nossa compreensão. Queridos, me perdoem a velocidade, eu sinto que eu falei
pouquinho mais rápido do que eu desejaria, de costume eu falo, mas foi para não atrasar as aulas. E próxima aula a gente conclui esse slide. Esse slide é o último, a gente inicia a aula com ele, tá bom? Por favor, Danilo, pode assumir. Eu estou à disposição para as dúvidas que possam ter surgido. Sérgio, você tem alguma observação, algum comentário? A gente avançou 10 minutos. Falta um slide só, né, Christopher? Que é que mas sugere? Aí eu queria olhar com calma ele para não passar corrido. Tá. Eu já acelerei tanto. Eu fui aqui a uns 80 por hora e já pode dificultar um pouco. Christopher, sendo esse um cuidado que você tem com esse slide, tudo bem. Agora, fica também à vontade no sentido de que faltando um slide, 2 slides, e mesmo a gente tendo avançado aí 10 minutos, a gente prefere terminar também, tá? Sim. Pastor, então para mim a sua palavra vai ser lei nisso aqui. Pode ficar tranquilo, então termina aqui. Sem problema. Muito obrigado, pastor. Faço aqui aquele papel mesmo de assim, meu povo precisa ouvir, vai. Então tá bom, pastor, a gente conclui. É só realmente um slide, talvez com mais 6 a 10 minutos a gente conclua ele. Então, irmãos, concluindo conforme... Tá todo mundo em casa, né? Tá todo mundo em casa e o almoço vai sair mais fácil, né, depois. Tá tudo bem. Exatamente. Tá bom, pastor, então concluindo. Queridos, tudo isso ela foi falado com base nesse estudo de caso que nós vamos ver aqui sobre as realmente primeiras heresias que a igreja precisou lidar. Que foram exatamente as heresias no contexto neotestamentário. E perceba, irmãos, que tão logo a igreja começou, tão logo Satanás começou a trabalhar para distanciá-la da verdade. E é por isso que nós já encontramos nos escritos apostólicos esse tipo de embate, né? Alguns pensam que no período apostólico, irmãos, a igreja estava numa paz tão boa que isso só degenerou no contexto do segundo século. Não, irmãos? A igreja já começou tendo que fazer aquilo que Judas fala na sua epístola, no versículo 4. A batalhar diligentemente pela verdade que foi entregue uma vez por todas aos santos. E o Novo Testamento ele nos dá um grande padrão, um estudo de casos, sobre como nós temos que lidar com a heresia e como identificar uma heresia. Então, vamos lá, irmãos. Por exemplo, em Atos 15 e em Gálatas, e eu cito esse aqui primeiramente porque possivelmente Gálatas foi a primeira ou uma das primeiras epístolas a serem escritas ao lado de Tiago, nós temos uma heresia chamada dos judaizantes. Porque, pastor, com base no que o senhor fala, que isso é heresia. Irmãos, Paulo, ele é muito, muito firme e forte na sua luta contra esse falso ensino em Gálatas. Isso é tão categórico, irmãos, que você vê que Gálatas é uma das poucas epístolas que Paulo, ele parece que em nenhum momento, como a gente fala aqui no Nordeste, deixa de dar voadora na igreja. É o tempo todo sendo muito firme com a igreja. Como é que vocês deixaram que esse ensino entrasse no meio de vocês? Isso no início, no capítulo 1. No capítulo 3, ele está dizendo, eu me sinto como uma mãe que pariu, teve toda aquela dor de parir o parto e no final não deu em nada. Como é que vocês fazem isso? Vocês abraçam esse falso ensino. E esse falso ensino, irmãos, estava lidando, na verdade, não era com o ser de Cristo, não era com o ser da Trindade. Esse falso ensino lidava com a salvação. É tão sério que Paulo fala que deve ser anematizado quem ensinasse um evangelho num aspecto soterológico diferente daquele. É claro, irmãos, que esse aspecto soterológico tocava a obra de Cristo, então nesse sentido também era cristológico, mas não tocava o seu ser, ou pelo menos era uma má compreensão do seu ser. Mas aqui, irmãos, eles diziam que você tinha, além de crer em Cristo, vocês tinham que se circuncidar e guardar uma série de leis cerimoniais judaicas que foram abolidas em Cristo porque cumpriram seu papel revelacional. Mas se você quiser ser salvo, você precisava fazer essas coisas. Você precisava guardar essa lei, essas leis. Então, o apóstolo Paulo fala que isso é atacar o evangelho, atacar a doutrina da salvação. E se faz anátema. Isso é uma heresia soterológica. Então, eu quero fazer esse destaque, irmãos, porque para vocês verem que o uso apostólico não era apenas da doutrina e não era apenas
ou melhor, da doutrina da Trindade e do ser de Cristo, mas também as questões soteriológicas. Elas estão ou não em consonância com o que Cristo é e o que Cristo fez e com a Trindade. E aí, irmãos, vem, por exemplo, a heresia em Colossenses, a Epístola de Colossenses, a heresia de Colossos, como eu falei, que misturava o gnosticismo, a filosofia grega, com o judaísmo, com doutrinas do cristianismo. E era uma heresia, irmãos, propriamente dita cristológica, com algumas implicações soteriológicas, porque trazia também um pouco dessa questão da lei, mas muito mais na questão da santificação, né? E nesse sentido é realmente uma compreensão equivocada, legalista, é um erro. Mas no tocante à cristologia, ela beirava a heresia, sim, era heresia, porque Paulo precisa mostrar, argumentar em favor da supremacia de Cristo sobre os anjos, porque aquela igreja estava sendo levada a adorar anjos com a pretensão de humildade, que era mais humilde elas adorarem os anjos, darem um papel para ele. Estava advogando um conhecimento extra, um conhecimento especial, um conhecimento que a gnosis, né, o gnosticismo traria, e Paulo mostra que Cristo é a fonte de todo conhecimento verdadeiro, que nele é que residem os tesouros da sabedoria de Deus. Esse é um versículo de Colossenses. Então, era uma heresia cristológica. Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, irmãos, e aqui eu realmente coloco na dúvida. É difícil definir essa questão realmente, se é erro ou se é heresia, mas é uma questão escatológica, ali o apóstolo Paulo lida, que era com relação à volta de Cristo. Alguns estavam ensinando para a igreja que Cristo já havia voltado, outros dizendo que Cristo não iria voltar. Né? Isso, dizer que Cristo não iria voltar, ataca diretamente a obra de Cristo. Cristo prometeu que a sua obra ela foi consumada para a redenção, quando ele ascendeu aos céus, mas a gente ainda aguarda a sua volta quando efetivamente e absolutamente a redenção será implementada para a igreja. Então, nesse sentido, foi um erro, mas a gente deixa aí aberto para discussão, que não cabe agora tão simplista e rapidamente discutir sobre isso. Um outro erro, ou heresia, eu também coloco nessa discussão, em 1 Coríntios 15, que lida com a ressurreição. Alguns estavam ensinando em Corinto, irmãos, que os mortos não ressuscitam, e, consequentemente, negando a ressurreição de Cristo. Isso é um ataque à sua obra, a cristologia, e, consequentemente, afetando a soteriologia. Porque se os mortos não ressuscitam, Paulo fala, inútil a nossa pregação do evangelho e vocês continuam em seus pecados. Ou seja, é soteriológico também. Não há redenção, não há salvação, e nós não ressuscitaremos. Nós somos os mais infelizes dos homens. Então, é um erro grave, e aí a gente coloca na discussão aí da heresia ou não, porque atacar a ressurreição é escatológico, né? É cristológico, soteriológico e escatológico. E aí, então, irmãos, nós temos em João, e aqui não tem dúvida que é realmente heresia, a luta que João faz em 1 João, alguns dizem que também já no Evangelho de João ocorreu essa luta, é uma discussão mais ampla, mas sem dúvida em 1 João essa luta ocorreu, entre um gnosticismo e um proto-docetismo. O docetismo foi uma heresia do 2º século, que a partir da filosofia gnóstica, de que a matéria é má e o espírito é bom, né, que existe, na verdade, Deus que criou o espírito e o demiurgo que criou a matéria, e aí o gnosticismo ele desembacava para dois possíveis tipos de gnosticismo, que era um que, se a matéria é má, eu tenho que fugir da matéria e tenho que martirizar a matéria. Outro dizia, se a matéria é má, mas o espírito é que é bom, o que importa é que eu preserve o meu espírito, o que eu faço com o meu corpo não tem problema, e então se entrega a perversões sexuais, a todo tipo de degeneração sexual e moral no corpo. Esses dois tipos, eles tinham uma consequência na cristologia, que era... irmão, deixa eu só fechar aqui a porta do gabinete, que tá chovendo e tá fazendo um barulho rapidinho. Desculpa, irmãos. Então, se a matéria é má, se o corpo é algo ruim, eu tenho que Cristo não pode ter vida em corpo, porque se Cristo é Deus, Deus não poderia ter encarnado. Então, o que Cristo foi, na verdade, foi um fantasma, foi uma espécie de holograma, um parecer um corpo, mas não era um corpo. Então, João, ele ataca esse tipo de heresia.
É por isso que ele começa a primeira epístola de João, irmãos, falando assim: aquilo que nós vimos, ouvimos e as nossas mãos apalparam. Cristo não era fantasma, Cristo não era uma aparição. Nós tocamos ele. É disso que nós falamos. E aí ele vai e continua a sua argumentação. E por último, irmãos, nós temos em 2 Pedro e Judas um ataque à heresia, né, que também lidava com a soteriologia, mas atacava também questões da santificação e da moral. Veja que já um outro ponto aqui, que é a libertinagem. Judas e Pedro atacam os homens que usavam da graça para a libertinagem, negando a realidade da obediência da igreja a Cristo, a lei do Senhor. Aqueles que advogavam nova revelação, os charlatães com charlatanismo, que queriam ganhar dinheiro em cima das questões da religião. O racionalismo. Judas atacam aqueles que só conhecem as coisas por meios naturais, mas que, na verdade, por acharem que são naturalistas ou racionalistas, são como animais irracionais, são brutos. E tudo isso, irmãos, lida com a questão da santificação e da fonte de autoridade. E eles não poupam, irmãos, também forças para dizer: a condenação desses já é certa. Ora, irmãos, se a condenação desses já é certa, não é porque é um simples erro, é uma heresia. Então, queridos, a maneira como os apóstolos lidaram com essas questões nos mostra tanto as categorias doutrinárias que podem ser tratadas como heresia ou não, fugindo de um senso que foi criado, eu penso, em tempos recentes, de que só é heresia o que ataca a trindade e a cristologia. Eu penso que esse é o cabeça, esse é o primeiro ponto e principal. Mas tem um outro depois, que é a doutrina da salvação e a doutrina da escritura sagrada, porque ela é a fonte das doutrinas e a salvação é o que vem como consequência do ser e da obra de Cristo e não pode ser separado. Então, esse seria um estudo de caso, irmãos, para essas primeiras heresias no primeiro século. Pastor e Danilo, agora realmente acabou. Agora sim, né? Christopher, só tentando fazer uma pergunta assim um pouco mais para que a gente trabalhe um pouco mais dentro da prática, né? Assim, na aplicabilidade, né? da nossa vida diária. Você falou mais lá atrás, no início, onde você citava o Greg Allison, sobre a questão da heresia e essa refutação da heresia ser ser um labor comunitário, né? Ou seja, a confessionalidade ela é um trabalho comunitário e de uma comunidade que é histórica, né? Não só essa comunidade local. Isso. Eu queria que você pudesse trabalhar um pouco assim, respondendo, né? Assim, como é que na minha interpretação diária, né, na minha vida de piedade, na minha vida devocional, como é que eu posso trabalhar a minha interpretação do texto, porque eu tenho o Espírito, ele me conduz à verdade, a igreja tem o seu Espírito. Como que a gente trabalha, então, nesse debruçar devocional, né, o meu entendimento do texto, mas, ao mesmo tempo, não deixar também o cuidado de entender qual é o posicionamento que a igreja tem sobre isso, tendo em vista que nem todos terão acesso à manuscritologia, né, a técnicas elementares para hermenêutica, exegese. Como é que isso se dá na vida do cara diariamente e na comunidade local? Pastor, excelente pergunta. Excelente pergunta. Que bom que o senhor a fez. Esclarecendo essa questão do labor comunitário, é que a implicação prática disso, pastor, dentro disso que o senhor perguntou, é o cuidado que os crentes precisam ter em não querer se avorar
em debates, ou melhor, perdão, o primeiro ponto é em não se colocar como critério individual e subjetivista do que é heresia. Porque às vezes acontece aqui, o cara estudou sozinho uma coisa, às vezes independente da confessionalidade, e aí ele chegou a algumas conclusões, faz uma quimera teológica na cabeça dele, e aí ele passa a ter um espírito como é que chama? Que a Igreja Católica Romana fazia na Idade Média, e queimava o povo depois. Acabei de esquecer a palavra. Inquisição, perfeito, exatamente. Ele passa a ter um espírito inquisitorial, né, no seu coração, inquisitor. Ele sai decretando heresia para tudo quanto é lado. O indivíduo, né? E aqui é claro que a gente como crente, a gente precisa saber pelo ensino que os nossos presbíteros nos dão, o presbítero docente, que é o senhor, e o seu pastor auxiliar com os presbíteros agentes, que eu posso sim rejeitar algo com a ideia de heresia. Eu rejeito isso aqui sabendo que isso aqui é heresia, mas é uma diferença disso, dessa reação em que eu tomo conta da minha piedade, da minha fé como crente no Senhor, para o crente, e normalmente os jovens são tentados a isso, que fica brigando e lutando nas redes sociais, querendo sair à torta e à direita por sua própria opinião, dizendo que os outros são hereges. E aí o que acontece? Às vezes um jovem presbiteriano se admira com o governo presbiteriano e por essa falta de maturidade e reflexão eclesiástica, comunitária, ele termina dizendo que uma pessoa que não defende o governo presbiteriano é um herege. Né? E aqui é um grande problema. Né? Então, o que eu quis dizer naquele primeiro momento, um aspecto prático seria esse, do cuidado, da cautela, do espírito que não relativiza, que sabe o que é heresia, o que é erro e o que é a verdade, mas ao mesmo tempo toma um cuidado de não passar do limite nessas coisas, né? De não infligir essas coisas. Mas no tocante a esse ponto do que o senhor falou do indivíduo no dia a dia dele, o ponto é aquilo que Paulo fala, pastor, eu diria, em Efésios capítulo 4. Deus nos deu a igreja, a comunidade, o povo de Deus, a igreja local e a igreja espalhada pela face da terra, para que, por meio dos seus ministros, os seus oficiais, nós sejamos capacitados para a nossa caminhada individual e servindo uns aos outros em amor. E para que nós não sejamos como meninos levados por todo o vento de doutrina, é o que o apóstolo Paulo fala. Então, nessa relação labor eclesiástico, comunitário, daqueles que foram chamados para isso, né, os presbíteros, e a relação do crente é a relação exatamente como o princípio do quinto mandamento nos traz, do crente ele olhar para os seus pastores e os seus presbíteros como pais na fé, que estão subscrevendo um ensino de outros pais que vêm já amadurecidos e julgados pela Escritura Sagrada, ouvirem esse ensino e usarem disso na sua caminhada individual. Todo crente ele tem o Espírito Santo que o ilumina e o conduz à verdade, como sempre foi assim. Só que essa obra do Espírito Santo de iluminação não está desassociada, como a gente bem sabe, né, a um trabalho e a uma responsabilidade individual. E no tocante a essa relação do movimento eclesiástico que se levanta contra o erro e o indivíduo crente que vai caminhar na sua piedade diária, está em ele aprender o máximo que ele puder, e a importância de não faltar e não desprezar as pregações da palavra, a exposição, a escola dominical, não é uma coisa opcional, é um dever que o crente tem que ter para ter a base para a sua caminhada individual, o seu estudo da palavra, e iluminado pelo Espírito Santo, com essas ferramentas importantes, ele ser conduzido e chegar à verdade, e não ser tentado a ser levado para um erro ou uma heresia. Né? Então, eu diria, pastor, na prática, que funcionaria dessa forma, essa relação da igreja local, do crente, ouvir os seus mestres, o seu pastor, os seus presbíteros que estão buscando a fidelidade na palavra de Deus, e então caminhar dessa forma, fazendo esse movimento espiral, né? Indo e voltando e confiando, obviamente, no Espírito Santo, que é quem nos conduz a toda a verdade. Se ele não operar em nosso coração, a gente pode ter toda a confissão de fé da alquimista memorizada, todos os credos memorizados, todo o conhecimento de cada um da história da igreja memorizado, mas a gente não vai chegar à verdade. É fundamental que ele opere em nós e nos conduza à verdade. Amém. Que bênção. Pastor, ficou faltando alguma coisa? Ou ficou a mercê? Era isso que o senhor estava pretendendo em termos de... Não, sim. Adorei aí sua resposta também.
Fiz a pergunta meio que me colocando também no fogo, né? Porque a gente tem falado um pouco sobre isso ultimamente. E aí você faz a pergunta, né? Assim, meu Deus, que ele não Que ele desconstrua responde. o que eu tenho dito. Sei como é, pastor. Você vê. A gente você vê como é que você está falando. E, pastor, a gente tem vivido um tempo tão difícil que a internet ela tem ajudado muito a promover a verdade. Só que, ao mesmo tempo, quando não há uma maturidade na lida com essas coisas, isso gera isso tem gerado em alguns um espírito quase que desigrejado. Veja que interessante. Nós temos, a gente é membro de igreja local, ninguém é contra se congregar na igreja local, mas a maneira como ele lida com esses ensinos que são divulgados na internet é com um espírito desigrejado, porque ele não está muito preocupado em se o que ele vai professar vai ter uma coerência interna, se condiz com a sua comunidade local, se conduz com o ensino que ele tem recebido daqueles que Deus estabeleceu na igreja para isso, mas ele vai formando uma quimera no seu conhecimento, ele vai formando um mosaico que no final você não sabe o que é aquilo, é uma salada mista, mas ele crê de um jeito num ponto, eu creio de outro num ponto, eu creio conforme o teólogo tal nesse ponto, com o teólogo tal nesse outro ponto, com o teólogo tal nesse outro ponto, e são irmãos em Cristo, esses teólogos tais que eu estou mencionando. São crentes, mas às vezes por essa relação, por não dar com essa questão de teologia histórica corretamente, termina se colocando numa trilha que não é a trilha que vai salvaguardar do erro, né, e de uma inconsistência. E o prezar pela unidade doutrinária na igreja local é fundamental nesse sentido. E eu acho que a teologia histórica, se ela não for lidada de uma forma correta, ela vai gerar isso. Eu estou falando isso aqui só para complementar a resposta do que eu falei, da importância dessa relação do indivíduo com a teologia histórica. Ok. Danda, com você. Não, acho que agora é abrir, se alguém tiver mais pergunta, fazer para o Christopher, aproveita para ele responder. Christopher, tem uma pergunta que chegou aqui no chat, eu vou fazer logo ela, e aí se você tiver alguma pergunta aí para ele, já vai preparando, que aí depois que ele responder, você já fala. A pergunta é a seguinte, você fez alusão ao apóstolo Paulo em Atos capítulo 20. Isso. O livro de Atos pode ser usado como um livro de doutrinas? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Ótima pergunta, porque ela reflete, queridos, uma crença que até eu mesmo, antes de ir para o seminário, eu tinha, de que textos narrativos eles não podem ser textos doutrinários. Porém, tendo labutado um pouco mais na hermenêutica, exegese de textos narrativos e na doutrina da revelação, queridos, mais da metade, eu vou dizer assim, uma porcentagem, talvez 80% da Escritura Sagrada é narrativa. E Deus ele se deu a conhecer por diversas formas literárias, sendo a principal, como eu acabei de falar, a narrativa. Então é por meio das narrativas e dos fatos históricos que nós aprendemos doutrinas e verdades acerca de Deus. Qual é o grande ponto? É que a narrativa solta por si só, ela realmente ela geraria um amplo subjetivismo hermenêutico. Mas o processo revelacional, ele traz não apenas a narrativa, mas a explicação da narrativa. Então, estabelecendo esse princípio geral sobre a hermenêutica de narrativas, elas podem e devem ser usadas como fonte de doutrina. A questão é, como eu vou interpretar o que está sendo posto ali? E aqui vem a importância de uma visão sistêmica da teologia bíblica e da teologia sistemática. Porque os textos doutrinários, como as epístolas, eles são diretamente doutrinários. Então, eles são mais de uma forma direta, eles podem ser interpretados como fonte de doutrina. Mas veja, se eu não tiver o todo da revelação e da doutrina da Escritura Sagrada, até textos que são doutrinários, eles podem ser interpretados equivocadamente, e eu diria, de algumas coisas que são ensinadas ali, não resultam em contínuo ensino para a igreja. Então, por exemplo, a questões que o apóstolo Paulo trata sobre os dons presentes na igreja do primeiro século, por causa do processo de formação do cânon, que são ensinos ali, mas são ensinos que, dentro de um contexto geral da Escritura Sagrada e da doutrina, ainda assim são ensinos que a gente
são verdadeiros, mas eles têm uma relação diferente conosco hoje. E aí, com relação a Atos, o livro de Atos, Jorge e irmãos, ele foi posto para nos mostrar a pregação dos apóstolos e como a igreja ela vivia nesse contexto da era apostólica. Então, muito do que é registrado em Atos é registrado apenas em Atos sobre o que essa igreja cria e fazia. Um exemplo, por exemplo, em Atos nós temos a descrição que a igreja ela se reunia no primeiro dia da semana. É claro que isso é afirmado em 1 Coríntios, e é um subsídio para nos confirmar essa interpretação. É afirmado em Apocalipse, capítulo 1, que o domingo, o dia do Senhor, é o dia em que a igreja vai guardar agora no lugar do sábado, o 7º dia na antiga aliança. Porém, o livro de Atos nos mostra que realmente era isso que a igreja estava fazendo. O livro de Atos nos traz princípios, por exemplo, sobre o papel dos apóstolos, dos presbíteros e dos diáconos, que é o do presbítero docente, que é se dedicar à oração e à palavra, e dos diáconos é servir a igreja nas suas necessidades temporais. Então, o livro de Atos, ele é sim um livro, como qualquer outra narrativa verotestamentária, doutrinário, porque ele não é simplesmente história, ele é uma narrativa teológica. O ponto é a gente ter os princípios corretos para tirar essa doutrina e não fazer confusões, achar que o grande problema é fazer a transposição direta da narrativa para nós hoje, quando nós temos uma série de princípios hermenêuticos e doutrinários que nos ajudam a perceber qual é o fundamento doutrinário dessa narrativa, e não simplesmente fazer o pulo. O grande problema que essa frase, que esse conceito que normalmente a gente abraça sobre livros narrativos não serem livros para doutrinas, é porque eles foram abusados. Então, muitas igrejas, elas fazem, muitos pregadores, eles fazem um pulo direto. Porque tal coisa aqui, então tal coisa aqui. E aí se gerou essa dificuldade e logo, então, a reação normal é joga tudo isso fora. Então, narrativa não é doutrinária. Quando, na verdade, narrativa ela é doutrinária, a questão é como eu lido com ela. Ela tem um caráter diferente da epístola, por exemplo, que é diretamente doutrinária, mas ainda assim ela não deixa de ter o seu papel de fundamentação doutrinária para a Igreja de Cristo. Ali traz muita doutrina sobre o Espírito Santo, sobre a nossa relação, sobre a pregação, sobre como os pastores têm que lidar com o ministério, está registrado ali em Atos, e é muito útil nesse sentido. Bênção demais. Chegou uma outra. Danilo, só para mais uma ilustração de Atos, por exemplo, o governo da igreja, o presbiterianismo, ele não é só fundamentado nas epístolas, mas também muito da argumentação presbiteriana clássica tem sido tirado de Atos, porque Atos fala muito sobre o governo presbiteriano. Então é mais um exemplo de ensino doutrinário que é tirado do livro narrativo Atos. Boa colocação, muito importante. Uma outra pergunta aqui que chegou é a seguinte. Christopher, ao seu ver, qual é a principal heresia que a igreja deve lidar na atualidade? Qual é o maior desafio que a gente tem hoje? Qual é a heresia que você vê? Sem titubear, por uma reflexão tanto própria, como por ouvir homens bem mais maduros nessa caminhada que eu, a principal heresia lida com a doutrina da revelação. Essa é a principal heresia, que tem sido atacada desde o século XIX pelo liberalismo teológico, continuou sendo atacada por doutrinas carismáticas que trazem uma diminuição do papel da revelação, sempre foi atacada pela Igreja de Roma, e hoje a gente tem tido um grande comprometimento da base da autoridade. A autoridade não é mais a Escritura Sagrada. Isso tem trazido consequências em todas as outras doutrinas. Tem trazido consequências na doutrina da criação, na doutrina da família, da sociedade, sobre direitos humanos, sobre questões étnicas, raciais, sobre papel de homem e mulher. Tem trazido consequências na igreja, tem trazido consequências na pregação, tem trazido consequências na doutrina da salvação, na relação do crente com as ciências. Então, eu penso que hoje a atualidade, e já tem sido já pelo menos de 1 ou 2 séculos, a principal heresia que a gente tem que lutar é contra as que atacam a doutrina da revelação. Porque os homens, eles perceberam isso, irmãos. Os ímpios, eles perceberam que se eles atacam a revelação, eles destroem todo o prédio, porque a base do nosso prédio é a revelação de Deus. Então, sempre a igreja precisou lidar com isso na história da igreja. A gente vê Agostinho tratando sobre isso, Tertuliano tratando sobre isso. Porém,
Irmãos, hoje, nos dias atuais, especialmente pelo iluminismo, a ideia da autonomia da razão, desprezando a necessidade de uma revelação fora de nós, vinda de Deus, para que nós entendamos a realidade, nós mesmos e o mundo, esse ataque tem gerado muito comprometimento para a inerrância, para a inspiração, etc. Então, eu penso que a principal heresia que nós temos tratado hoje não é soteriológica, não é teológica, não é teontológica, é sim da revelação, né, da doutrina. A gente poderia chamar de doutrina epistemológica. Benção, velho. Muito bom. Bruno, eu acho que o Bruno tem uma pergunta. Pastor Christopher. Pois não, a minha questão é a respeito historicamente, queria que o senhor falasse aí, historicamente, qual a relação entre os hereges, ou os ensinos heréticos, e a postura de insubordinação ou insubmissão às autoridades constituídas por Deus? Presbítero, excelente pergunta. Como nós colocamos nesse slide aqui, uma das fontes da heresia está o desejo de poder. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 6,13 que os hereges judaizantes, eles queriam simplesmente ter dominação sobre aquela igreja, porque nem eles mesmos cumpriam o que eles ensinavam. Paulo fala a mesma coisa que os falsos apóstolos que queriam ter a dominação sobre a igreja de Corinto. Judas fala que está nos falsos mestres, aqui em Judas, inclusive o sermão de hoje, que foi postado para a igreja, nesse texto, que a gente está expondo Judas aqui para a igreja, dos falsos mestres, que eles rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Ou seja, está na natureza da heresia e do falso mestre ele rejeitar tanto as autoridades constituídas por Deus, legitimamente constituídas e que são fiéis à palavra, quanto também querer solapar uma autoridade absoluta que não seja eles mesmos. É por isso, então, que toda falsa religião e seita, ela tem um herege, um profeta que ele é indiscutivelmente autoridade, até mesmo autoridade sobre a Escritura. Heresias como o mormonismo, eles consideram a Escritura como um livro autoritativo, mas o Mormon está acima da Escritura porque, no final das contas, é o mormonismo, que é o livro dos mormons que regula as doutrinas ali, e assim sucessivamente. Então, há uma íntima relação, sim, Bruno, entre os falsos mestres e a insubordinação, porque eles precisam fazer isso para se estabelecer. Eles precisam desprezar as autoridades que Deus constituiu legitimamente e que são fiéis à palavra de Deus. E, em última análise, eles precisam desprezar a própria autoridade absoluta, que é a palavra de Deus, para que eles possam se estabelecer como líderes nas igrejas ou nas falsas igrejas que eles criam. Então, está casado. Por isso, queridos, até mesmo quando a gente... É uma palavra que eu tenho dado hoje para muitos jovens, até jovens de outras igrejas que procuram, né? Não é nosso papel pastorear eles, mas eu não deixo de dar um conselho. Se você está em igrejas que talvez você pense que não estão sendo fiéis à fé reformada, ou alguma coisa do tipo, não é seu papel reformar a igreja, não é seu papel se levantar contra as autoridades ali constituídas. Né? A gente tem que caminhar com submissão e com humildade, orar por eles, se for o caso conversar, mas sempre um espírito humilde. O que tem acontecido hoje é exatamente um espírito de insubmissão em favor da verdade. Só que se aquela igreja não está num estado de apostasia, eu preciso ter o cuidado de não me levantar contra irmãos em Cristo e causar uma sedição no meio da igreja de Cristo. Então, eu estou respondendo agora, Bruno, não apenas a sua pergunta sobre os hereges, mas também a própria relação dos crentes verdadeiros com a insubmissão no tocante a doutrinas. O cuidado que precisa ter com isso, para que nem nisso nós nos pareçamos com os hereges. Nem nisso nós nos pareçamos com os hereges. Então, eu colocaria essa relação, sim, Bruno, como você fez, presbítero Bruno, na sua pergunta. Foi respondido a sua pergunta, presbítero? Era essa a pergunta que você fez? Sim? Foi sim, eu queria lhe ouvir sobre isso. É isso mesmo. Muito bem. Vamos, então, partir para o final, Christopher. Acho que ninguém mais se manifestou para nenhuma pergunta. E aí, gente, só relembrando aqui, né, na próxima semana a gente vai voltar e aí Christopher vai continuar avançando agora um pouco mais, né, no assunto. E aí, Christopher,
Se você tiver alguma consideração final, ou Sérgio, Bruno ou Guga também quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade aí. Caso não, a gente vai orar e então finalizar por hoje. Por mim está finalizado, Danilo. Tudo bem, então? Vamos orar? Deus, te louvamos, porque a tua palavra é real, é viva. Te louvamos porque o Senhor não nos deixou à mercê do nosso próprio coração, mas durante o tempo e o espaço, o Senhor guiou pelo teu Espírito tua igreja para se levantar, Pai, contra ensinos equivocados, errados, heréticos, a respeito do Senhor, do que o Senhor deseja para o teu povo, e que isso, Deus, possa, de fato, entrar no nosso coração, e que sejamos fiéis a Ti em tudo que nos foi dado. É assim que nós te agradecemos, te louvamos também pela vida de Cristo, que se disponibilizou, Pai, para nos conduzir aqui nesse tempo, que o Senhor continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Prazer estar com vocês aqui. Valeu, gente, para todos, menos Christopher, até mais tarde. Amém. Até mais tarde. Bom dia também para todos. Muito obrigado. Amém. A bênção. Obrigado, pastor. Obrigado. Valeu. Eu agradeço o conselho. Abraço. Tchau, Amém. tchau. Obrigado pela resposta. Tchau,